Então, galera, que não pode faltar também nessas videoaulas é o conteúdo de ciclos biogeoquímicos. É interessante, é fácil, mas é bom te analisar cada um bem separadinho, viu? Carbono, nitrogênio, enxofre, beleza? O ciclo da água a gente também já trabalhou, temos ele aqui em videoaulas. Aí você pode trabalhar tudo isso junto, né? Observar tudo, fazer uma relaçãozinha, um quadro comparativo, fica bem mais fácil. Então, a galera tá valendo. Ciclos biogeoquímicos. Vamos trabalhar esse do carbono, que é bem interessante, viu? Lembrando que esse ciclo biogeoquímico ele vai admitir a reciclagem do carbono. A gente vai estar falando até de sequestro de carbono. Professor, vamos sequestrar o carbono e cobrar fiança, cobrar o resgate? Não, não é assim também não, viu? Então, como a gente falou, carbono é um importante componente das moléculas orgânicas. A gente vai destacar proteínas, carboidratos, na verdade, lipídios, até mesmo dos hidrocarbonetos, que você vê muito lá na química. A gente pode encontrar ele na atmosfera. Professor, tem carbono na atmosfera? Tem sim. Como é que ele está na atmosfera? Está na forma de gás carbônico. Ah, professor, então esse gás carbônico aí que sai dos escapamentos dos veículos, que a gente expira, né? Na expiração, né? Na respiração, é o gás carbônico, é formado de carbono. Exatamente, o próprio nome já diz, né? Também conhecido como CO2. Olha o CO2 aqui, ó. Só para você ficar esperto. Lembrando que esse CO2 ele atua lá no efeito estufa. Explicou bem isso aqui naquela videoaula sobre poluição, né? Lembrando que o gás carbônico ele não é o vilão da história não, viu? Se não fosse ele, a gente não tinha esse efeito estufa e a Terra era uma pedra de gelo, né? Não tinha essa temperaturazinha adequada para nós. Então, ó, o excesso de gás carbônico aí que é o problema, viu? Lembrando que esse gás é importantíssimo para os seres fotossintetizantes, os seres que realizam fotossíntese, como algas, plantas. Tranquilo? Então, ó, ele não é o vilão como a gente pensa, viu? Se não fosse ele. Então, ó, o carbono, a gente pode encontrar ele em duas frações. Que frações seriam essas? Uma fração orgânica, como a gente já comentou, que forma os compostos orgânicos nos organismos, e uma fração inorgânica, beleza? Que a gente vai encontrar especialmente nas rochas, que é componente inorgânico, né? Mineral. Então, ó, como é que esse carbono, esse gás carbônico, como é que esse gás é liberado no ambiente? Ele pode ser lançado na respiração, como a gente falou, né? Na expiração, na decomposição. Professor, os decompositores liberam gás carbônico? Exatamente. E também na combustão. A queima libera gás carbônico. Então a gente vai estar liberando gás carbônico, olha, essas três maneiras aqui. Essa combustão, a gente vai incluir a queima de combustíveis fósseis, né? Como a gente está vendo nessa imagem aqui, ó, a matéria orgânica, ela vai se acumular bem aqui, ó, e vai dar origem aos fósseis, né? Combustíveis fósseis, que são reaproveitados nos meios de transporte, né? Nas indústrias, nas termoelétricas, e vão estar o quê? Liberando gás carbônico, CO2. E esse CO2 vai ser aproveitado bem aqui, ó, pelas plantas. Lembrando ó, que os animais também liberam gás carbônico e as plantas também, viu? Que as plantas também realizam respiração. Que vai ter gás carbônico liberado nas indústrias, automóveis também, né? E por aí vai, decompositores. Então, ó,
é um, como é que a gente poderia falar, um jogo de tira e põe. A fotossíntese retira esse gás carbônico da atmosfera. E a respiração coloca ele novamente. Respiração, decomposição e a combustão. Então, o ciclo do carbono ele pode ser dividido em dois tipos. Nós temos dois tipos básicos. Muitas vezes a gente só quer saber de um, né? Especialmente quem é da área de ciência, biologia, só quer saber de um tipo de ciclo. Mas é bom conhecer os dois. Que é o ciclo geológico. Só fala, não, professor, tem muito a ver com geografia, não quero saber não. Mas é bom ficar atento, viu? E o ciclo biológico. Tranquilo? A gente vai entender esses dois ciclos, né? Essas subdivisões do ciclo do carbono. Começando com o ciclo geológico, ele é considerado também, também chamado de ciclo lento. Ele é um ciclo mais lento do que o biológico. É bom tentar para esse detalhezinho, viu? Como a gente já falou, a gente tem carbono em diferentes reservatórios. No caso aqui do ciclo geológico, a gente vai destacar os solos, beleza? Rochas. Lembrando que as rochas, a fragmentação de rochas, origina o solo, né? Você viu isso aqui na nossa videoaula sobre rochas, solos. Ecossistemas aquáticos, a gente encontra também carbono. E a atmosfera, como a gente mostrou lá, o gás carbônico. Então, o gás carbônico, CO2, né? CO2 atmosférico, ele vai estar em troca contínua com o ambiente aquático. Fala, professor, como é que esse gás carbônico que está no ar vai ser trocado aqui, fazer troca com o ambiente aquático? A gente vai lembrar agora que o gás carbônico ele é solúvel em água. E a própria pressão atmosférica contribui para que esse gás, né, se misture com a água. Tranquilo? Também acontece movimentação lá nas chuvas ácidas. Professor, esse gás carbônico pode se conectar à água da chuva, reagir, né, formar substâncias ácidas e serem liberados pela chuva ácida. Exatamente. A gente viu muitos aqui também na nossa videoaula sobre poluição, né? Então, a gente sabe que a desintegração de rochas, que é a principal fonte, né, de componentes de minerais do solo, que a gente pode chamar também de intemperismo. A gente viu que tem a ação da pressão, né, da própria água, vai liberar os íons cálcio e também o HCO3-, que é uma boa fonte do ácido carbônico, viu? Então, eles podem ser levados aos oceanos, beleza? Como eles podem ser levados ao oceano, esses materiais, componentes de carbono? Especialmente, quando nós temos seres que formam conchas. Essas conchas, um dos principais componentes dela é o carbono, né? Então, essas conchas, esses seres vão morrer, né? E essas conchas vão formar sedimentos. Depois que o ser vivo que habita aquela concha morrer, essa concha vai sedimentar no fundo dos oceanos, vai sofrer desintegração, vai liberar o calcário, né? E vai dar origem a rochas calcárias. Ah, professor, então tudo isso aqui é um ciclo. Rochas calcárias, tendo como base conchas de seres que já morreram, né? E essas conchas podem até ser matéria-prima para a formação do solo. Professor, mas o que tem a ver com vulcões? Os vulcões, uma erupção vulcânica, também liberam uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. Era um gás carbônico que não seria reintroduzido no sistema, né? E foi
pela erupção vulcânica. Então, ó, dessa maneira, a gente vai ter a circulação do carbono na atmosfera, que é a camada gasosa, né? Litosfera, que é a sólida, de rochas, e pela hidrosfera, que é a camada líquida, né? Basicamente de água, que é o que predomina na Terra, né? No planeta. E nesse caso aqui, ó, a gente não vai estar envolvendo processos relacionados com seres vivos. Aqui é puramente geológico, beleza? Os seres vivos vão participar lá do ciclo biológico. A gente está falando de rochas, conchas, gás carbônico, de erupções. A gente não está falando aqui de seres vivos, né? Agora, no ciclo biológico, o próprio nome já diz, né? Biológico, vai ter relação com seres vivos. Você fala, professor, nós também participamos? Sim, rapaz. Mas a gente tem que destacar, ó, a importância dos fotossintetizantes. Fala, professor, você devia explicar fotossíntese. Eu digo, calma, nós temos uma videoaula sobre fotossíntese e também uma videoaula sobre respiração na célula. Dê uma conferidazinha lá. Então, ó, pela fotossíntese, esse gás carbônico ele é retirado da atmosfera. O que a gente vai ter? Liberação do oxigênio. Então é o gás carbônico sendo retirado da atmosfera e o oxigênio sendo liberado. Esse oxigênio vai ser o quê? Utilizado na respiração. Ah, professor, então esses sistemas se complementam. Exatamente, o que nós temos aqui nessa representação? A fotossíntese, retirando o dióxido de carbono, né, CO2, gás carbônico, liberando o oxigênio, e esse oxigênio sendo utilizado na respiração. E acontecendo o ciclo, né? Beleza? E esse carbono é matéria-prima básica para as moléculas orgânicas. Então as plantas estão realizando fotossíntese, estão produzindo glicose, por exemplo, né? Carboidrato, que é matéria orgânica, molécula orgânica, e que vai ser fundamental lá nas cadeias alimentares. Então essas moléculas orgânicas, como a gente falou, né? Elas são passadas, transferidas de um ser vivo para outro. Como, professor, que essa molécula orgânica, a base de carbono, é transferida de um ser vivo para outro? Como a gente falou, nas cadeias alimentares. O ser vivo se alimentando de outro e vai ingerindo o carbono, né, matéria e energia desse ser vivo, desse nível trófico anterior a ele. Aí você fala, e como é que esse carbono vai retornar? Ele vai ficar preso na cadeia alimentar? Só que nós temos os decompositores. A decomposição vai fazer esse carbono retornar, né? E fora que a decomposição também libera gás carbônico, né? A gente tem que destacar também, ó, o uso dos combustíveis fósseis. Esses fósseis seriam o quê? Seria carbono, que ficaria preso ali no subsolo, as camadas bem inferiores da Terra, né? Só que a retirada desse petróleo, por exemplo, produção de combustíveis fósseis, seu uso e liberação de gás carbônico, faz esse carbono entrar novamente. Exatamente aqui pelo processo que a gente está mostrando de combustão, queima de combustíveis fósseis. Também nós temos os incêndios, que liberam grande quantidade também de gás carbônico na atmosfera, contribui para seu retorno. E não podemos esquecer o desmatamento. Professor, mas o desmatamento vai liberar gás carbônico? A questão do desmatamento é que ele vai impedir essa captura do carbono, do gás carbônico, né, que é feito pelos indivíduos que realizam fotossíntese. Beleza?
tudo isso aqui vai permitir o retorno, a reinserção desse carbono na atmosfera, especialmente na forma de CO2, que ele é liberado tanto na combustão, como a gente falou, né, na respiração e também na decomposição. Não podemos esquecer também a influência humana. Já falou de alguns pontinhos, né? Pontuamos alguns exemplos. Então, ó, o armazenamento do carbono nos fósseis, como a gente explicou no slide anterior, né? Seria uma forma desse carbono ficar preso ali em partes mais profundas, né? Longe desse nosso meio. Só que a queima de combustíveis fósseis vão permitir o retorno desse dióxido de carbono, CO2, para a atmosfera. Então ele vai ser reinserido no sistema. Então, essas atividades antropogênicas, okay, feitas pelo ser humano, né, vão incorporar fluxos de carbono novos, né, novos carbonos no ciclo biológico e vai influenciar no ciclo global. Como o pessoal fala muito, né, do aquecimento global, tem relação com a maior liberação de gás carbônico e a menor retirada. Então, essas atividades humanas que liberam CO2, gás carbônico, né, elas se potencializam quanto menor for a capacidade de remoção natural. Como é essa remoção natural? Como a gente explicou, né? Os seres que realizam fotossíntese estão retirando carbono da atmosfera, gás carbônico. Então, se a entrada de gás carbônico é maior do que os fotossintetizantes conseguem retirar, então a tendência é o saldo ficar maior para gás carbônico, e nós temos mais gás carbônico na atmosfera e os efeitos lá, restante do efeito estufa, né, serem mais acentuados. Então, ó, reflorestamento, redução do uso de combustíveis fósseis, né, de automóveis, valorizar mais o transporte público, temos a esperança aí dos carros elétricos, valorizar também fontes alternativas de energia, energia eólica, energia solar, já vai contribuir bastante para a redução do gás carbônico na atmosfera. A gente agradece a atenção. Essa aula, além de explicativa, foi uma mensagem para a gente rever as nossas atitudes e contribuir mais para a qualidade do ambiente. Essa qualidade do ar, né? Nossa respiração depende também da qualidade do ar. Então, essa aula você compartilha aí com os amigos, colegas de turma aí, de classe, e vamos deixar o likezinho, né, que ajuda a jogar o canal mais para cima, e se inscrever, né, quanto mais inscritos, mais a gente vai chegar até vocês. Então, até mais.